pessoal, o bicho tá pegando, né, em Brasília e no mundo. A gente vai trazer a nossa querida aqui, Ana Paula Henkel, falando justamente que os americanos, pessoal, estão buscando informações sobre o Tagliaferro, ex-assessor do Alexandre de Moraes, né? E a suspeita dela é que os Estados Unidos já se preparam para declarar as eleições de 2026, caso o Bolsonaro não participe, como ilegítimas, assim como foi feito na Venezuela. Além disso, pessoal, os Estados Unidos podem usar inclusive o voto do Fux, né, do ministro Fux, pela não condenação do Bolsonaro, né, como critério, inclusive, para tomar esse tipo de ação. Então, vamos ouvir aqui Ana Paula Henkel, da OESH. Sobre o Christopher Landau, Paula, ele tem mais um tweet, né, que ele colocou sobre o Brasil há pouco tempo, e que ele diz o seguinte no tweet dele: ele fala que a crise atual em nossas relações com o Brasil é um bom momento para reafirmar um ponto básico sobre diplomacia que meu pai estabeleceu há meio século. Não é nosso trabalho como diplomatas dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é nosso trabalho deixá-los saber que suas ações podem e terão consequências. Tá aí, pessoal. O que o Christopher Landau, que é o braço direito do Marco Rubio, pessoal, tá falando é justamente que os Estados Unidos não vão se intrometer na soberania de um país, né? Como o Lula gosta tanto de falar, soberania brasileira. Porém, as cagadas e lambanças que fizerem no país, no caso aqui no Brasil, contra cidadãos, né, de perseguição, censura e coisa do tipo, né, serão anotadas pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos dará o mesmo tratamento ao país, o mesmo tratamento que dá, por exemplo, às ditaduras como Cuba, Venezuela, Nicarágua e por aí vai, tá? Então, não esperem coisas diferentes se vocês estão tratando seus cidadãos como cidadãos desses outros países ditadores, né, perseguidores da direita. Então, é E isso que aí, ele fala aqui. Paula, a atualização que eu tenho para vocês em relação a algumas conversas que eu venho tendo desde a semana passada aqui nos Estados Unidos, duas coisas que me perguntaram bastante nos últimos dias. Uma é: quem é Talhaferro? Esse Olha nome isso. começou a ser mencionado pelos americanos. E aí, quando eu começo a explicar que o Talhaferro não é simplesmente uma pessoa que não gosta do Moraes, mas que fazia parte do esquema do Alexandre de Moraes dentro do TSE, aí realmente há um choque. E a segunda coisa é que muitos me perguntaram na última semana, são pontos sobre maiores esclarecimentos e até alguns vídeos com alguma legenda em inglês sobre o voto e com o voto do Fux. Parece, Paula, que o voto do Fux, assim como algumas pessoas na esquerda falaram, não, foi perfeito o Fux ser um dissidente e não concordar com outros quatro, porque mostra que nós estamos numa democracia. O problema é que o Fux, ele não discordou de uma coisa aqui, uma discordância pontual. Ele disse está tudo errado, esse julgamento tem que ser anulado. E aí, quando eu conto que foram quase 14 horas de voto, aí realmente eles ficam mais curiosos ainda. Pessoal, então o Fux simplesmente foi incrível, né? Ele embasou totalmente o seu voto, ao contrário dos demais ministros ali que podiam votar em 15, 20 minutos, né? Porque era tudo mais do mesmo, né? O Fux embasou, né? Inclusive com estudos, com avaliações, com realmente muito embasado o voto do Fux, né? Ele trouxe aí livros, referências, jurisprudências. Ele fez todo trabalho de casa, por assim dizer, né, pessoal? E realmente foi uma aula de direito, né? Ele simplesmente desmantelou, né, o voto de todos os outros ministros, né? Outra coisa, Paula, o que nós estamos sentindo aqui nos Estados Unidos,
pelo andar da carruagem, a maneira como os americanos postam de maneira incisiva, todos eles, de Donald Trump a Marco Rubio, Christopher Landau, o Darren Beattie, Maria Salazar, são vários congressistas. Parece que há um caminho para estabelecer que, dependendo do que aconteça com o presidente Bolsonaro, com a discussão sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente questionamentos e debates em relação à eleição de 2026, pode ser, Paula, isso eu não ouvi de ninguém, não. É uma conclusão que eu estou tirando baseada nas conversas aqui. Pode ser que os americanos, no ano que vem, eles considerem as eleições presidenciais no Brasil ilegítimas, assim como Imaginou? eles fizeram com a Venezuela. Porque a montanha de documentação, de olha, nós estamos de olho, isso aqui está acontecendo, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Eles estão se munindo de muita coisa, de muitos argumentos, de provas, embasamentos jurídicos, e principalmente pelo que eu estou percebendo aqui no voto do Fux. Tá aí, pessoal. Então, o que ela está falando aqui é justamente que os Estados Unidos podem usar tudo que o Brasil está produzindo, inclusive o voto do Fux, para ilegitimizar, né, as eleições de 2026, caso o Bolsonaro não participe, caso não tenha transparência e liberdade de expressão nessas eleições, tá? Então, isso é muito grave no momento que as eleições ficam ilegítimas para os Estados Unidos podem atracar um porta-aviões, né, assim como ele está fazendo com a Venezuela, né, lá no Rio de Janeiro, né, ou em Santos, e destituir o presidente ditador que tiver assumido o Brasil, muito provavelmente de esquerda, né? Então, muito complexo isso. Me diz o que você acha nos comentários, né? Aproveita aí para dar o like para aumentar o alcance desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.